Venturosa, sol com aumento de nuvens nesse domingo no período da manhã. Possibilidade de pancada de chuva a qualquer hora do dia. O sol estará raiando nesse domingo em Venturosa às 5 horas e 35 minutos e se pondo às 17 horas e 15. A temperatura mínima neste domingo será de 20 graus, enquanto que a máxima na casa dos 26 graus. Já na cidade da Pedra, a temperatura mínima para esse domingo será 18 graus e a máxima 28. Em Alagoinha, 19 é a mínima e 25 é a máxima. Aqui o tempo e a temperatura tem o apoio da Clima Tempo Meteorologia e um oferecimento da Sorveteria Gonçalves. Na Sorveteria Gonçalves você vai encontrar o melhor sorvete da região. Tem creme com passas, tem delícia de abacaxi, napolitano, chocolate e muito mais. Além dos mais variados sabores de picolé. Tudo fabricado, preparado e fornecido pela Gonçalves Indústria de Sorvetes. Em todos os momentos, independente da temperatura, é sempre bom se refrescar tomando um bom sorvete. E você deve saber que sorvete de qualidade você só encontra na Sorveteria Gonçalves. Além de um excelente atendimento. E tem mais, você pode se tornar um revendedor ou uma revendedora da Sorveteria Gonçalves agora mesmo. Já pensou nisso? Entre em contato através do telefone 9164-0483. 9164-0483. O nosso espaço de convivência fica localizado na rua Manuel Moreno, número 26. O melhor sorvete da região você só vai encontrar na Sorveteria Gonçalves. Você está ouvindo Voz Batista de Venturosa. Voz Batista de Venturosa. Na apresentação, Pastor Douglas Alves. Meus amigos, o programa dinâmico, o programa atrativo, é assim, tem de tudo um pouco, tem até previsão do tempo para você se preparar bem para esse domingo. Isso é a nossa equipe de redação fazendo de tudo para que nós tenhamos sempre uma programação a dinâmica, atrativa, maravilhosa. E nós estamos no segundo bloco, chegamos aqui ao segundo bloco e no segundo bloco da nossa programação, hoje será um pouquinho diferente, não é? Nós estaremos a partir de então com o nosso momento de entrevista. Você está ouvindo Voz Batista de Venturosa. Voz Batista de Venturosa. Na apresentação, Pastor Douglas Alves. Olá, minha gente, conforme anunciado semana passada, hoje nós temos a satisfação de receber no Voz Batista de Venturosa o psicólogo clínico William dos Santos. Antes, permita-me informar que o William dos Santos, ele é psicólogo formado pela Universidade Federal de Pernambuco, devidamente registrado no Conselho Regional de Psicologia. Ele também é coach multidimensional de habilidades psicológicas, além de especialista em psicologia da família, com foco no alívio da ansiedade. William dos Santos atuou durante 4 anos no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, na região metropolitana do Recife. E há mais de 12 anos vem servindo ao Estado como funcionário público, realizando atendimentos psicológicos. Rapaz, pense num currículo riquíssimo. Que alegria, rapaz, que alegria receber nos estúdios da Venturosa FM o William dos Santos. Boa tarde, doutor William. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui nesse momento, podendo contribuir um pouco com essa temática que a gente vai falar logo mais, né? Que coisa boa. E nós temos aqui em nossas mãos um tema que será norteador da nossa conversa esta tarde, nesse comecinho de noite, um tema importantíssimo. Violência sexual contra crianças e adolescentes. O que é violência sexual? Como se configura? Esse crime, ele se apresenta de que forma no Brasil? Quais são os principais agressores? Como identificar, como prevenir esse tipo de violência? Isso e muito mais é o que nós estaremos conversando a partir de agora. Doutor William, para que os nossos ouvintes compreendam, o que é abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Pronto, Douglas, você colocou muito bem, né? É algo que é uma realidade para a gente hoje aqui, não só na cidade venturosa
ou de Arco Verde, de onde eu sou, né? Mas no nosso estado, no Brasil e, infelizmente, no mundo, né? A gente tem milhares de crianças e adolescentes sendo abusadas sexualmente nesse exato momento, né? Eu gosto de, antes de entrar no abuso e exploração sexual, a gente lembrar que isso faz parte de algo muito maior, que é a violência doméstica. Então, a violência doméstica, ela se apresenta de várias formas, né? Então, a gente tem ali a violência física contra crianças e adolescentes, a gente tem a negligência, a gente tem a violência psicológica e o abuso sexual, né? A violência física, facilmente a gente consegue perceber, né? Quando os pais, os cuidadores, que estão próximos à criança, geralmente seus parentes, né? Ou amigos muito próximos, podem até ser vizinhos, né? Considerado como que pratica violência doméstica. Eles batem, agridem, espancam crianças, né, com murros, pontapés, enfim, de várias formas. Existe a violência psicológica também, através de ameaças que um adulto pode fazer, né, uma criança, um adolescente, ameaça psicológica de várias formas, né, tentando puni-lo por alguma situação que não quer que se repita, uma forma de tentar educar, trancando no quarto, por exemplo, ou ameaçando essa criança, esse adolescente de outras formas, que não deixam marcas físicas, como agressão física, mas deixam marcas na memória, nas suas emoções, né? A gente tem também a violência que é expressa pela negligência, que é abandonar, deixar sem cuidar, né, sem dar alimentação, sem prestar saúde adequada, né, a educação, a criança que tem direito ao lazer também. Então, quando a gente negligencia essas áreas, a gente está também praticando uma violência, uma forma de violência. E aí chegamos também, dentro desse quadro de violência, a violência sexual, né? E como você colocou, nós dividimos a violência sexual entre abuso sexual e exploração sexual, né? Então, qual a diferença entre eles, né? Ambos, a violência sexual, no geral, ele vai ter sempre assim, diante da criança e do adolescente, vai tirar, buscar um prazer dessa criança e do adolescente, né? Vai tentar tirar uma vantagem dela de forma sexual. Então, quando um adulto, né, alguém com mais idade, ele se aproxima de uma criança e de um adolescente com um objetivo, com o intuito de adquirir ali um prazer, né, um prazer sexual, manipulando essa criança ou pedindo para que essa criança manipule o seu corpo, né, os seus órgãos sexuais, ou mesmo se despindo de frente dessa criança ou do adolescente com o objetivo de adquirir satisfação sexual, a gente está aí diante de uma situação de abuso. Ela está sendo abusada, né, sexualmente. E qual a diferença, então, da exploração sexual? Bem, a exploração sexual, ela acontece da mesma forma. No entanto, a exploração sexual, ela tem uma diferença que é o quê? Um dinheiro, um ganho envolvido. Então, quando eu tenho o objetivo de obter uma satisfação sexual, e para isso eu dou presentes para uma criança ou um adolescente, eu dou dinheiro em troca dessa satisfação, a gente está explorando essa criança e esse adolescente, né? Independente do sexo. E aí a gente coloca um quadro de violência sexual como exploração sexual, que é bastante visto, né, nas rodovias, nas BRs. A gente consegue perceber isso muito mais fácil no caso da exploração, né? Porque com alguns caminhoneiros, né, que estão parados ali e acontecem relações sexuais com mulheres, né, com adultos, homens ou mulheres, e a gente percebe também adolescentes, geralmente adolescentes, mas existe o caso de crianças também, que vão até esses homens ali para conseguir algum dinheiro. Geralmente tem uma situação social precária, né, eles estão atrás de dinheiro, né, e aí acontece a exploração sexual, quando o adulto paga ou dá algo para essa criança ou adolescente, né, obtendo assim uma satisfação sexual. Eu sempre gosto de destacar também que não existe prostituição infantil, né? Não existe prostituição infantil. Quando a gente fala de criança e adolescente, elas estão sendo abusadas ou exploradas, né? Mesmo que elas conscientemente estejam ali naquele espaço, né, vendendo seu corpo, entre aspas, né? Mas por ser criança e adolescente, por sua criticidade, maturidade, ainda não está sendo alcançada, não foi alcançada ainda. Tem alguém que vai estar explorando e aproveitando dessa situação, né, de pobreza, de vulnerabilidade social, vulnerabilidade pessoal também. Então, essa é a caracterização do abuso e sexual e exploração, né? O abuso sexual é algo que é
é feito com muito mais cuidado pelo agressor, né? A exploração a gente consegue identificar mais facilmente porque existem esses locais de comércio sexual. Rapaz, a gente fica, assim, lutando contra um sentimento que vem nos tomar de raiva quando nós pensamos sobre isso, né? Eu fico pensando que é delicado demais até pensar como tem gente com essa capacidade. Mas, doutor William, há alguma estatística dessas violências no Brasil, assim, para que o nosso ouvinte tenha um conhecimento maior? Assim, há uma estatística triste, que infelizmente só tende a crescer, né? E como você disse, realmente o nosso sentimento é de raiva, né? E de pedir por justiça, né? Então, por isso que eu acho tão importante aproximar, no caso, a psicologia das pessoas, da comunidade, como a gente está fazendo aqui agora, né, nesse momento, discutindo sobre assuntos, saindo da faculdade, saindo de consultório e aproximando e dizendo que precisamos cuidar, sim, da nossa saúde mental, precisamos cuidar desse público, criança e adolescente, né? Inclusive, antes de falar dos dados, agora no mês de maio, houve uma campanha, né? Todo mês de maio, no Brasil, exatamente o dia 18 de maio, é um dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual, né? Ele é conhecido hoje como Maio Laranja, né? Para dar ênfase de atenção a essa realidade, que infelizmente acontece, né? Eu trabalhei, como você citou aí, no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e ali eu pude ver, de fato, essa realidade, né? Pais, padrastos que abusam de crianças, né? Então eram casos diários que a gente recebia de denúncias para visitar, fazer visita, né, domiciliar e chegar e comprovar que aquela criança mal podia falar diante daquela pessoa que era o agressor que estava na sua casa, né? Então eu pude acompanhar essas crianças, esses adolescentes, né, no CREAS, que é esse equipamento que existe na sua cidade. Você pode, acredito que você conheça aqui em Venturosa. Quem não conhece, busque saber onde fica, porque é um órgão fantástico de acompanhamento a vítimas de abuso e exploração, não só de crianças e adolescentes, né, mas mulheres, o público LGBT também, né, a violação de direito de idosos. O CREAS faz esse acompanhamento. Então, assim, para você ter uma ideia, no Brasil aqui eu tenho alguns dados, dos 159 mil registros feitos pelo Disque Denúncia, pelo Direitos Humanos, em 2019, 86 mil são de violações de direitos de crianças e adolescentes. Então, um aumento de 14% em relação a 2018. Então, veja só, de 159 mil, a gente tem 86 mil. Então, o número é enorme, né? E esse fato, o abuso e a exploração, principalmente o abuso, ele tem aumentado por conta da pandemia. Então, desde o ano passado, tanto a violência contra a mulher, né, o feminicídio, que chegar no caso de morte da mulher, né, aumentou a violência doméstica contra a mulher e também contra crianças e adolescentes, porque os agressores estavam dentro de casa, ou estão dentro de casa, com muito mais tempo em casa, né, por conta da pandemia. Então, esses números aumentaram. No Brasil, uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual a cada 15 minutos. Então, desde que a gente começou aqui a falar, alguém já foi violentado sexualmente, né? Para pensar nisso. Desde que a gente começou a falar aqui, aproximadamente, talvez 15, nem deu 15 minutos, alguém foi violentado, né? Alguém foi tocado, alguém pode ter sido estuprado também, né? Porque a violência sexual não é só quando existe a conjunção carnal, mas o fato de despir-se de frente, tocar nessa criança com o intuito de obter satisfação sexual. Então, os dados são alarmantes, né? Tem alguns dados também que eu acho interessante, que mostra que 73% dos casos de abuso acontece na casa da própria vítima ou do agressor. Então, veja que é algo muito próximo, o agressor é alguém muito próximo à vítima, a essa criança ou adolescente, né? E é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. Então, veja, 73% dos casos acontecem na casa da vítima e 40% dos casos é pai ou padrasto, né? Tem o pai ou padrasto como agressor. O suspeito, então, é do sexo masculino, a grande maioria das vezes, em 87% dos registros, né? Quase 90% do sexo masculino,
de idade adulta, né, entre 25 e 40 anos também. É interessante perceber isso, né, que a faixa do agressor, a faixa etária, ele é um jovem adulto, né, de 25 a 40 anos, em 62% dos casos. A vítima geralmente a vítima é adolescente, por mais que a gente tenha crianças, mas o maior caso de abuso e exploração é de adolescentes, né, entre 12 e 17 anos. E do sexo feminino, a maioria são meninas, né, em 46% das denúncias recebidas se percebe isso, né, que a maioria são meninas de 12 a 17 anos, né, e acontece dentro da própria casa. Claro, o abusador ele não vai atrás de alguém com quem ele não tenha vínculo, né? Geralmente o agressor ele é alguém que conhece muito bem a vítima, que tem contato com ela, que sabe como chegar até ela, né? Então, geralmente são pessoas próximas, por isso que a gente chama de violência doméstica, que acontece com pessoas que têm um laço, uma afinidade maior, né? A criança acredita no adulto e o adulto tem mais chance de persuadir, enganar, né, essa criança ou esse adolescente. É isso. Envolvendo os nossos rádio ouvintes aqui que também nos acompanham, esqueci de colocar o nome aqui, mas ela diz assim, olha, eu acredito que seja uma pessoa por conta, diz assim, uma mulher. Sou educadora e vejo que as escolas percebiam que algo não ia bem com as crianças e logo acionavam o conselho tutelar. Mas veio a pandemia e as escolas foram fechadas. O perfil percebo que mudou completamente, pois até que vizinhos ou pessoas da família percebam e denunciem, o abuso acabou virando rotina. Isso é uma verdade, não é, doutor William? É, exatamente, né? Como as escolas estão fechadas, a gente já viu que o número de violência em casa aumentou, né? Inclusive o número de separação conjugal, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente escuta uma criança chorar, gritar, né? E quando a gente não conhece, nessa família onde está essa criança chorando, gritando, né? É importante a gente dar atenção a isso, né? Eu lembro que uma vez um adolescente, meu vizinho, não aqui da cidade, lá no Recife, ele sofria agressão física por parte da mãe. Era quase toda noite, ele gritando, e eu precisei ligar para a polícia, porque não aguentava mais, eu não conseguia dormir, e era o quê? 9h30 da noite, e ele gritava, e eu percebia isso, disse, não é normal. Todo dia essa criança, esse adolescente, ele está sendo espancado, né? E aí precisei ligar para a polícia para cobrar alguma solução. Então, essa é a atitude que a gente precisa ter. Inclusive, o Disque Denúncia, o Disque 100, você pode fazer denúncia anonimamente. Você não vai ser reconhecido, né? Essa denúncia vai para o Ministério Público, que, por sua parte, encaminha para os órgãos do seu município. Por exemplo, o CREAS hoje é quem atende essas solicitações do Ministério Público para que saia e vá até aquele ambiente onde as pessoas estão denunciando que há uma possível violência. Então, é como essa pessoa que sinalizou aí, é importante a gente estar pronto para atuar, não se omitir, porque a omissão também é um crime. Então, se eu percebo uma criança chorando e dizendo, não faça isso não faça isso não, e essa é uma coisa corriqueira que se repete, a gente precisa ser cidadão e cuidar dessa família. De alguma forma a gente pode denunciar. E o cuidado para que possa chegar lá, né? Eu acredito que o senhor já respondeu para a gente. Eu ia perguntar para o senhor o perfil assim do agressor, não é? Na maioria dos casos. Eu acredito que o senhor já falou que tem muita proximidade. Mas existe, só para os ouvintes terem uma noção maior desse problema que é tão pertinente, por incrível que pareça, em nossa região, nos povoados da nossa região. Sim. Isso é muito alarmante, não é? Existe esse perfil? Não? Isso muda? Um perfil para que eu possa identificar, olhando para um possível agressor, né? Um suspeito, a gente não tem. Mas é importante a gente perceber, olhando esses dados aqui, que são pessoas próximas. Né? Então, se uma mulher está iniciando um relacionamento amoroso com um companheiro, então ela deve estar atenta. Quem é essa pessoa? Quem é esse homem? Né? Como ele se relaciona? Né? Quem é essa pessoa fora da casa dela? Né? Da família dele? Alguém traz esse histórico? Né? Se traz, é preocupante. De fato, a gente não vai poder identificar simplesmente ao olhar. Agora, tem pessoas que têm personalidades assim, estranhas, né? Que são pessoas estranhas, que eu posso dizer, que trazem alguns sintomas preocupantes. Né? Pessoas que não se relacionam bem,
pessoas que vivem isoladas, que socialmente ali elas evitam contato social, que mesmo dentro de casa elas não têm esse contato e liberdade, não demonstram afetividade, não demonstram emoção. Então, são pessoas que é difícil a gente saber quem é essa pessoa no relacionamento, no contato social, como é que essa pessoa vai cuidar de uma criança se eu tenho na minha casa, né? Então, outra coisa importante que vocês trazem aí é que essa realidade ela é muito presente não só nas cidades grandes, mas no interior também, né? E eu estava lembrando aqui uma questão que a gente tem, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu posso disciplinar meu filho com tapas, posso agredi-lo, né? E a gente sabe que é uma violência física. E é meio que como se a criança fosse uma extensão dele. Por ele ser filho, né? Aquela criança ter saído da barriga dela e o pai ter contribuído, eles geraram aquela criança como se aquela criança fosse deles e aquele corpo fosse deles também, e eles pudessem fazer o que quisessem com aquele corpo daquela criança. E, na verdade, não é um corpo dele, né? É um outro sujeito. E aí as pessoas, às vezes, perdem esse limite, né? Do quanto eu posso, né, fazer com aquilo, né? Até onde eu posso ir, Até né? onde eu posso ir. Então, se exagera nas agressões, né, nos limites, na educação, que muitas vezes alguns acham que é só bater. E a questão sexual também entra por aí. Eu já ouvi vários agressores falando assim, é minha filha, então eu tenho que provar dela primeiro. Veja, que absurdo. É um absurdo, mas que na cabeça, né, no pensamento dessas pessoas é o sentimento de posse. É meu ou é minha, como eles fazem também com as mulheres. Essa mulher é minha, e se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então, acabam matando. Então, se essa criança... Isso é muito comum, né? Inclusive, se a gente for mais a fundo, existe a lenda do boto rosa. Não sei se você já ouviu falar, né? Do boto rosa lá no Amazonas, né? É o boto que vira... É um boto que vira homem e engravida as mulheres, né? E a mulher engravida, adolescente, jovem. E de quem foi seu filho? Foi do boto. Na verdade, isso é uma lenda... E quem conta essa lenda, muito se fala de... Na verdade, não é nenhum boto, né? Mas eram os próprios pais ou padrastos que engravidavam suas filhas e não assumiam. E dizia que era, né, por conta do boto e criaram essa história. Essa lenda iniciou-se daí. Então, pessoas, de fato, a gente não tem como identificar, mas ele pode dar características, né, de pessoas que socialmente elas já demonstram alguma apatia, alguma patologia social e a gente precisa tomar cuidado. Uhum. O senhor tocou num ponto bem interessante, que é o cuidado dos pais nesse meio termo. Porque cuidado com quem você acaba se relacionando. Sim. E nós estamos, me permita esse adendo, nós estamos em um tempo que os relacionamentos são superficiais, não é? São frágeis. Então os casamentos estão sendo destruídos assim, por coisas simples. E os pais, na maioria dos casos, eu vejo mais do lado, posso dizer que exista também do lado masculino, mas quando a mãe acaba não dando certo no casamento e ela sai com os filhos, e ela na ânsia de parece que provar para a sociedade ou para o seu parceiro anterior, ela já se relaciona com alguém, e um absurdo, ela já vai passar a conviver com esse alguém do qual ela não tem um histórico. E leva os filhos para essa residência, Isso não é um perigo e um avanço para que essa violência seja tão crescente nos nossos dias? Sim, acredito que sim, né? Um arranjo familiar, todo um arranjo familiar é complexo, né? O que é um arranjo familiar? É quando duas famílias que já tinham um relacionamento, com filhos ou não, eles finalizam, né? Separam e iniciam um novo relacionamento. A gente chama de um novo arranjo familiar ali. Então, já é complexo, já é difícil. Quando tem filhos, ainda se torna muito mais. Os filhos não aceitam, muitas vezes, né, esse novo companheiro, né, ou companheira. E, de fato, né, nós precisamos ser responsáveis, né, por quem a gente traz para dentro da nossa casa. Seja com amizade, né, isso é importante. Imagina com um companheiro ou uma companheira. Quem é essa pessoa? Né? Como ele trata os filhos? A gente precisa conhecer minimamente, até para sentar numa mesa, né? Eu não convido qualquer pessoa para sentar comigo na mesa e comer. Eu não convido qualquer pessoa para tomar um café na minha casa. Imagina alguém com quem eu vou dividir a minha casa, meus recursos, né? E com quem eu vou caminhar com meus filhos, minha família. Né? Então, de fato, a gente tem essa facilidade hoje, né, de iniciar relacionamento, de finalizar. E o grande cuidado com isso é quando a gente tem criança e adolescente. Né? Que marcas essa pessoa que está comigo agora, meu novo companheiro ou companheira, que marcas ele vai deixar para ela?
né? Quem é essa pessoa, de fato? Se eu né? não conheço, já deixo meus filhos, Uhum. né? Vou trabalhar e o meu namorado... Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi situações semelhantes, sabe? Nessa caminhada, de deixar... Começou um relacionamento, saiu de um e deixa os filhos sob os cuidados desse novo parceiro. Sem conhecer. Não conhece. Não conhece. É um grande risco. E é um grande risco de acontecer várias formas de violência, como a gente falou aqui, né? Não só sexual, mas física, psicológica, e é muito comum isso. De fato, é muito comum. Doutor William, eu perguntei sobre o perfil do agressor, mas seria que teria também assim, uma forma de identificar se uma criança ou adolescente enfrentou ou está enfrentando abuso, né? Sim, tem várias formas que a gente poderia pensar em como identificar se uma criança ou um adolescente ela está vivenciando alguma forma de violência, e mais especificamente essa de abuso, né, sexual. Né? Então a gente pode pensar primeiro em mudanças de comportamento. Acho que toda mudança de comportamento é algo que a gente deve levar em consideração. Então, à noite, uma criança, né, ou já um adolescente ali, que dormia sozinho, ele passa a ter medo de dormir sozinho, ou passa de ter um comportamento dele evitar algumas pessoas específicas. Né? Ter medo de estar ou de falar com algumas pessoas específicas. Isso é bem comum, né? Uma criança que era extrovertida, gostava de falar, e de repente ela muda esse comportamento, ela fica mais tímida, ela fica mais reservada, sem querer brincar com os colegas, notas que vão mal na escola, dificuldades para dormir. Então, todos são sinais que a gente deve estar atento para saber o que é que está acontecendo, que tantos comportamentos, né, um conjunto de sintomas estão mudando. Não é só um, são vários. Né? Então, essa mudança de comportamento com relação a uma pessoa, isso é muito importante. Né? Então, às vezes, a maioria dos abusos acontece dentro da família, né? E quando a criança ela vai apresentar uma relação de rejeição e de medo com essa pessoa que pode ser o agressor. E a gente ia entrar em pânico quando vê-la. Né? Inclusive, eu lembrei aqui da história daquele garoto Henry, que ele não era, não Henry, ali que tinha os pais, né, Dr. Jairinho e Monique, Recente, né? bem recente, 4 anos de idade. Ele não foi abusado sexualmente, até onde a gente sabe, mas ele era agredido, né, de várias formas violentas e com frequência. O que é que acontecia quando ele ia para a casa do padrasto? O corpo dele reagia de uma forma tal que ele, além de chorar, ele vomitava. Ele vomitava, né? Uma forma de aversão tão grande, não, a emoção chegava a esse ponto de vomitar, uma forma de até colocar esse sentimento de medo, de nojo para fora. Né? E aí a gente sabe da realidade, né, que ele, o padrasto agredia, né, ele chegou a morrer. Então essa reação de não falar com alguém específico, deixar de falar com alguém que antes tinha um bom relacionamento, então isso deve chamar a atenção da gente. E não forçar a criança a falar com alguém com que ela está dizendo que não quer, com que ela tem aversão. É muito comum a gente dizer, fale com fulano, fale com cicrano, mas se tiver nesse contexto aí de abuso, isso chama atenção para a gente. Então, a gente pode prestar atenção nisso. Outros pontos, outros sinais que a gente pode perceber é de uma regressão. Né? Uma criança que volta a fazer xixi na cama, como se ele tivesse regredido para uma idade bem menor, né? Tinha 10 anos, 8, e volta a fazer xixi da cama, né? Já tinha controlado ali e volta para essa, como que uma idade bem anterior, né? Voltar a chupar o dedo é comum também. Chorar sem motivo aparente. Então, uma criança chorar sem motivo aparente é muito estranho, chama muito a nossa atenção. Então, estar atento a esses fatores também. Segredos também é interessante, porque o agressor ele vai usar de ameaça. Né? O abusador ele vai usar de ameaça para controlar e convencer aquela criança ou adolescente de não contar para ninguém o que está acontecendo. Então, ele vai pedir segredo. Olha, você não pode falar isso, é o que ele diz geralmente. Não fale isso para sua mãe, nem para seu pai, nem para sua tia, nem para ninguém. Se você falar, vai acontecer isso ou aquilo, eu vou matar você, isso vai ficar um segredo. Então, ele manipula a situação, né, e coloca culpa, de certa forma, na criança. Se acontecer, seus pais não vão acreditar em você. Isso é muito comum também. E a criança fica sendo atormentada. Se ele disser, os pais não vão acreditar nele. Ele vai se sentir culpado, ele pode sair de casa, né? Os pais podem colocar ele para fora, os pais não vão acreditar nele. Então é muito comum isso acontecer. Inclusive, teve um caso bem recente de um adolescente que eu conheci, que no dia 18 de maio, que foi o dia do combate à exploração sexual, ele foi no Instagram
e fez uma live falando da realidade dele, de como ele foi abusado, né? E foi bem interessante porque ele disse que quando era criança, por volta dos 4 anos, isso ele já é um adulto, ele tem 19 anos hoje, e ele falou que o avô levava ele para uma barbearia cortar o cabelo, né? E o avô deixava ele no salão com o rapaz para cortar o cabelo e saía do salão e ficava na porta do cabeleireiro conversando, né, com os amigos. Pois era nesse momento que o abusador entrava em ação. A pessoa que cortava o cabelo dele, manipulava os órgãos genitais dele, eu acho que pedia para que ele tocasse também no adulto, né? E isso, imagina, num salão que a gente poderia pensar, isso não acontece no salão, isso não pode acontecer, é muito difícil, não. Era num salão onde tinham pessoas na porta, mas esse agressor ali se aproveitava daquela criança. Ele guardou a situação, ele não falou para ninguém, né? Na adolescência apenas, quando ele veio sentimento de culpa, de raiva, né? De baixa autoestima, de vergonha, que mexeu até com a sexualidade dele, ele abriu para a tia, né? E aí essa tia colocou ele em acompanhamento psicológico e ele foi melhorando, se cuidando. Mas apenas agora, na vida adulta, ele teve coragem de abrir essa experiência para mostrar para as outras pessoas que isso acontece, que é uma realidade, que elas têm que buscar ajuda e não podem sofrer sozinhos. Então, essa questão do segredo é uma arma que o agressor usa como forma de intimidar, né? E algumas outras questões aqui importantes para identificar. Quando a criança ela está com jogos sexuais, brincadeiras sexuais além de sua idade, né? Crianças que vivem mostrando o bumbum, ou mostrando seu próprio pênis para outras crianças, ou querendo ver as outras crianças nuas. Claro que tem uma idade ali, por volta de 5 anos, né? Que esses jogos sexuais acontecem não de uma forma maldosa por parte da criança, né? Ela é uma criança, ela não tem a mentalidade de um adulto. Então, elas estão se conhecendo, ela está se conhecendo, reconhecendo, né, a sexualidade, né, o prazer quando toca nos seus órgãos sexuais. E, às vezes, tem o interesse de conhecer o outro. Mas uma criança que fala demais sobre sexualidade, né, que, além de falar, que expressa através de desenhos, né, não sei quem está me ouvindo aí, mas muitos professores percebem que isso acontece, né? Então, na sala de aula, quando pedem para a criança fazer um desenho, então a criança pode exagerar o órgão sexual, né? Ele faz um desenho pequenininho, mas grandes órgãos sexuais, seios grandes, né? Então isso é algo que nos chama a atenção. Por que só a área sexual ele destacou? Eu poderia trazer aqui vários desenhos que para simbolizar e mostrar isso. Então isso se expressa além das palavras. Há coisas que não vão ser ditas, mas podem ser escritas através de desenho, que é interessante para crianças que às vezes não falam, não tem como expressar verbalmente, elas podem expressar através de gráfico de desenho, né? Que inclusive a gente usa isso no consultório também. E partindo para outro ponto, questões físicas. Sinais mais óbvios de violência sexual deixam marcas físicas, né? Então, infelizmente, quando há de fato a conjunção carnal, né, uma violação do corpo, então vai deixar marcas que servem como provas para a justiça. Geralmente, quando tem um caso suspeito, o Conselho Tutelar, o CRES, né, o próprio Ministério Público, a delegacia, ele pode pedir um exame sexológico para ver, né, se há rompimento né, de ímen, de esfíncteres, né, quando é anal, para comprovar essa situação. Então, muitas crianças, inclusive, elas acabam contraindo doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, né? E, infelizmente, são esses sinais aí que a gente pode perceber, né? Essa mudança de comportamento, esses sintomas, esses sinais acontecendo. A gente precisa buscar ajuda, né? Nós estamos recebendo algumas mensagens aqui. De antemão, nós agradecemos o alcance da nossa audiência, nós agradecemos a todos que estão conectados conosco. Nós estamos recebendo nos estúdios da Venturosa FM o psicólogo clínico Dr. William dos Santos. E tem chegando aqui para a gente, através da nossa equipe de redação, algumas mensagens que têm anônimas. Eu acredito que isso também não é... E eu queria dizer, para externar para os ouvintes, que podem mandar, tá? Não tem dificuldade, não. E essa mensagem aqui, Dr. William, diz assim, olha, sofri muito e ainda sofro. Eu não tinha noção de que aquilo era um abuso sexual. Eu sabia que aquilo não era normal, mas eu só comecei a perceber que tinha alguma coisa errada ali quando eu me tornei adolescente. Hoje sou casada
mas não quero ter filhos. Tenho medo que alguém faça com eles, o que um dia fizeram comigo. Olha que coisa. Até parabenizá-la, né, por compartilhar algo que é tão íntimo, né, tão pessoal, e que deve ter trazido muitas dores para ela, né? E uma das consequências de um abuso é isso, né? Muitas vezes a autoestima baixa, uma grande dificuldade de manter relacionamentos, né? Até um certo nojo, uma aversão por relações sexuais, né? Porque foi algo que foi agressivo, violento, não permitido. Então, é muito comum transtornos sexuais estarem ligados a traumas vivenciados na infância ou na adolescência. E não precisa ser estupro, né? Ser tocado de forma que não deveria. Então, o que ela traz pra gente é bem preocupante, né? Eu não sei se ela já buscou ajuda, né? Se ela fez algum tipo de acompanhamento. Se não, eu aconselhava a fazer. Eu acho que sempre é tempo da gente revisitar nossas memórias, né? E emoções. Muitas vezes a gente tem comportamentos e emoções e eles começam pelo nosso pensamento. Quando a gente começa a trazer a nossa memória e pensamento do que eu vivi, do que eu passei, e muitas pessoas entram em um desespero, em uma crise de ansiedade, né? Por lembrar que passou por uma situação tão difícil como essa de abuso, né? E não ter buscado ajuda, e isso influenciou toda a sua vida. Quantas pessoas deixaram de sonhar, de casar, de ter filhos por conta de uma história como essa, né, no passado, né? E eu acho que no início que você falou, fez esse relato, eu lembrei de outra coisa. Pode ler só o iniciozinho? Pode, fica à vontade. Certo. Não, é para você ler a pergunta, o comentário dessa pessoa. O comentário dela. Deixa eu voltar Porque aqui. eu ia falar alguma coisa, mas certo. Eu perdi um pouco. Eu vou ler todo. Ele diz assim: sofri muito e ainda sofro. Sim. Eu não tinha noção de que aquilo era um abuso sexual. Eu sabia que aquilo não era normal. Pronto. Acho que até aqui, exatamente, né? Por que ela traz isso que não sabia? Porque a criança, o entendimento dela de sexo é totalmente diferente de alguém, de um adulto, né? Inclusive, quando uma criança, dependendo da sua idade ali, né, da primeira infância, vamos pensar até a primeira infância, 5, 6 anos de idade, ela visualiza um casal fazendo sexo, né, que não deveria ter contato com essa imagem. Por isso que existem as faixas etárias de filmes, novelas, enfim, né, que nem sempre são respeitadas. Então, para ela, no seu imaginário, na sua fantasia, isso pode ser algo muito... um choque, uma violência. Geralmente, crianças nessa idade, eles percebem um ato sexual como um ato de violência, né? Porque ele vê duas pessoas juntas ali, né? Se encontrando, né? E ela geralmente fantasia aquilo como um ato de violência. A mamãe está sendo agredida, o papai pode estar sendo agredido. Não compreende isso. E quando ela é tocada, também ela não compreende. Imagina uma criança que tem os pais, ou o padrasto, o tio, enfim, né? Acontece com mulheres também, minha gente. O índice é menor, mas mulheres também abusam de crianças, né? E adolescentes. Mas imagina uma pessoa que era para cuidar, para acolher, para dar proteção e amor, carinho, afeto. Essa pessoa está ali tirando algo dela, né? Despertando algo, né? A sua sexualidade, de uma forma que ela não está preparada. Ela, de fato, não entende o que é. E por isso que, muitas vezes, o abuso ele permanece por muitos anos, né? Porque a criança não sabe por que ela está sendo tocada, porque quem está tendo a satisfação é quem? É o adulto, né? O agressor. Mas ela também tem um prazer, né? Porque mesmo que a criança ali, vamos pegar uma criança de 6, 7 anos de idade, ela não está pensando em sexo, em ter relação sexual, né? Mas quando manipulam o órgão genital dela, ela sente um prazer. O prazer está ali, né, no corpo. O prazer não só na região sexual, mas o prazer está onde? No corpo, né? E ela percebe um prazer. Mas ela não traz um significado a isso. Quem dá significado somos nós. Então, quando a compreensão chega do que aconteceu com essa pessoa que trouxe o relato, é disso. Poxa, eu fiquei... né, não tinha nem palavras, eu não compreendia, eu não sabia o que era. Tanto é que ela disse que só consegue entender, ela sabia que tinha alguma coisa errada, mas quando ela se torna adolescente, ou seja, a consciência, né? Ela vai percebendo, poxa, aquilo então realmente alguém me tocou, né? Alguém me usou, obteve uma satisfação, né? E eu fiquei ali sem poder ter reação nenhuma, sem poder falar, né? E quando há ameaças, aí a situação é pior ainda.
Porque vem a violência psicológica através de ameaça, que se você disser, eu vou fazer isso ou aquilo, né? E algo interessante quando se fala de exploração sexual para os pais que cuidam, né? Cuidadores aqui que estão nos ouvindo. Se a criança ou adolescente chega em casa com brinquedos, com aparelhos eletrônicos, coisas que não são dele, a gente tem que perguntar, como é que você ganhou isso? Como é que você recebeu isso? Quem lhe deu isso? Né? Porque essas pessoas que abusam, que exploram, estão dando dinheiro, estão dando presentes, né, para obter alguma satisfação. Então, se os pais veem que a criança ali, ou o adolescente, está chegando em casa com algo que não é seu, né, pode ser que alguém prestou, pode ser que ele furtou, ou pode ser que alguém esteja, de fato, explorando ela, dando presentes, né, e obtendo alguma satisfação sexual. Absurdo, né? Mas é real. Nós agradecemos o alcance da nossa audiência, a todos que estão conectados conosco. Um abraço todo especial ao professor Cisinante, juntamente com a sua família, nos ouvindo também. Paulo Valério, da Rua Nova, Irindeia, Josimar e família, Manuel Romão também nos acompanhando, Dona Rosa, em Arco Verde, Pastor Andrésio, em Recife. Deixa uma mensagem aqui, muito bom o programa, que coisa boa. Coisa boa. E tem uma pergunta aqui, doutor William, que é a seguinte: devido a esse crescente número de crianças e adolescentes conectados com o mundo, né? Através do aparelho celular, isso as torna mais vulneráveis para isso ou não? Vulneráveis sim, né? E, inclusive, eu vou aproveitar a sua fala para a gente falar um pouco sobre a prevenção. Né? Então, e a prevenção, ela entra em quê? Em conhecer, educar, conversar com essa criança e esse adolescente sobre sexo, né? E talvez a maioria de nós, a gente não teve pais que falou sobre isso. A gente cresceu eu tenho 40 anos, né? Então, ali em 1980, 90, né? Então, meus pais não falavam para mim sobre sexo, né? Eu aprendi na rua com os colegas. Então, isso é fundamental, a gente falar para a criança sobre sexo e sexualidade. Né? E sexualidade é diferente de sexo, né? O sexo a gente fala da relação sexual, mas sexualidade é esse prazer, né, que existe, essa atração sexual, é conhecer seus órgãos genitais, é saber que eu não posso deixar ninguém tocar em mim, né? Se é criança, se é adolescente, né? Por exemplo, eu não posso estar me despindo na frente de alguém que não seja minha família, que não seja um médico autorizado, por exemplo. Então, a gente precisa falar, quebrar esse tabu, que é a sexualidade, né, que é o sexo. Porque quando a gente não fala em casa, alguém vai ensinar. E muitas crianças mesmo, né, antes dos 12 anos, aí já estão aprendendo com isso na internet, né, que você falou aí. Hoje, a criança que tem um celular na mão, sem controle, né, sem disciplina, ele vai se deparar com coisas, né, absurdas. Ele pode se deparar com situações, imagens, né, e vídeos com que ele não está preparado ainda para ver e para compreender. Não é isso? Então, uma criança, a gente tem um texto bem interessante de uma psicopedagoga que diz que nós estamos perdendo as crianças hoje nos quartos. Antigamente, a gente dizia para os filhos, né, os nossos pais diziam para a gente que passava o dia nas ruas brincando de roda, de corda, né, de elástico, de futebol. Brincava na rua o dia todo e no final do dia os pais chamavam: menino, vem para casa, entra. E ninguém queria entrar, queria continuar brincando, né? Hoje, os pais dizem o contrário. Os pais dizem: menino, sai do teu quarto, vai para a rua. Não é isso? E esse texto da psicopedagoga, eu não lembro o nome dela agora, eu trago muito para mim, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal. E eu vejo como eles gostam da tecnologia, de mexer no celular, né? E como eu tenho que estar atento a isso. Porque a gente não sabe o que nossos filhos estão vendo. Se a gente não sabe, a gente tem um grande problema em casa. Porque os abusadores hoje, eles estão utilizando exatamente da internet, da tecnologia, né, para entrar nas nossas casas, né? Pessoas que criam perfis falsos nas redes sociais, Facebook, Instagram, como crianças, mas não são crianças. A gente viu, acho que ano passado, uma pessoa que se passava pelo Mickey, eu não lembro se foi em Caruaru, onde é que foi, tinha uma figurinha, passava pelo Mickey não, ele tinha uma figura do Mickey, né? Lá no seu perfil, fingindo que era uma criança e marcando o encontro com essa criança. Na verdade, era um adulto, né? Os pais perceberam, chamou a polícia e eles conseguiram pegá-lo. Então, os pais precisam colocar filtros no celular que bloqueiam, né, imagens, vídeos de pessoas, de conteúdo adulto. Você pode usar isso no YouTube, você pode usar isso no Google. Né? Não estou fazendo propaganda, mas muitos pais não sabem que podem bloquear
vídeos e imagens de conteúdo adulto no YouTube para que seus filhos não vejam. A idade, né? A idade. Então, no Google, enfim. A gente precisa ver o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, com quem eles estão andando, né? Com quem é que seu adolescente sai. Né? Quando ele chega em casa com um comportamento diferente, estranho, você chega junto para perguntar o que é que está acontecendo, com quem ele está andando. Então, tudo é uma educação. Precisamos acompanhar, né? E incentivá-los a falar conosco. O que é que está acontecendo? Você quer falar alguma coisa? Por que você está triste? Por que você não sai do celular? Por que você não sai do seu quarto? E a gente tem aí comprovado, né, através de pesquisas, um índice de ansiedade e depressão nos nossos adolescentes. Nas nossas crianças estão tendo crises depressivas, de ansiedade e muito ligado à tecnologia, muito ligado às redes sociais, né? Que acaba sendo também um alívio para muitos pais, né? Sim. Acaba encontrando na tecnologia uma espécie de babá virtual gratuita. Exato. Não é? E acaba achando que isso é a solução para resolver outros problemas da família, da casa, e estão perdendo o cuidado. Estão perdendo o cuidado, estão deixando seus filhos na mão de um aparelho e eles têm acesso a tudo ali. Existe, inclusive, uma que chama de Deep Web, né, que é uma internet proibida, que alguns acessam, né, onde tem o quê? O conteúdo de crianças, de exploração, né, sexual de crianças, adolescentes, através de fotos, de imagens, de vídeos. Então, a Polícia Federal ela vai em busca desses grupos, que são muito organizados, né, mas que trocam pessoas com imagens de nudez ou fazendo sexo com essas crianças e adolescentes, né? Isso é um crime. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o fato de apenas hospedar ou ter uma foto de uma criança numa relação que demonstre relação sexual com um adulto, se você tem uma foto dessa no seu celular, isso já é considerado um crime. Então, para quem tem, que mexe com isso, né, já é um absurdo. E se você recebe, não passe adiante, delete, né? Porque a polícia está procurando esses arquivos em computadores, em celulares, e só de você guardar uma foto dessa já é considerado um crime. E muitas pessoas não têm essa ciência, né? Não têm esse conhecimento. Acha que tudo que vem no WhatsApp pode ser encaminhado, pode ser compartilhado, né? E ainda usa a prerrogativa, não, mas não fui eu. Uhum. E você pode estar sem querer, né? Vamos usar essa palavra sem querer, participando de uma quadrilha que está recebendo essa imagem e repassando. Né? De alguém que está sendo ali explorado. A sua imagem, o seu direito. Eu conversei com uma pessoa há um tempo atrás, justamente sobre esse perigo, né, de compartilhar. E o que a pessoa havia dito para mim foi justamente isso. Mas não fui eu só fiz compartilhar, eu só fiz encaminhar. Mas eu disse, isso também é crime. Isso sim. também pode prejudicar. Eu não sei se tem um ouvinte aqui que mandou um texto um pouquinho extenso. Posso ler, doutor? Pode ler sim. Ele diz assim, olha, é muito comum pensarmos que a igreja, olha o contexto que ele está trazendo, rapaz, interessante. É muito comum pensarmos que a igreja está livre desses problemas. Primeiro, parabéns pela temática, ele diz isso. Mas, infelizmente, os fatos comprovam que não. O que é pior, parece que este fenômeno está muito mais presente em nossas igrejas do que pensamos. Recentemente, eu ouvi de uma psicóloga cristã que trabalha em um centro de atendimento às vítimas de abuso sexual da USP, Faculdade de Medicina em São Paulo, e ela incluiu nos formulários das famílias atendidas qual era a religião da pessoa. Para sua surpresa, diz ele aqui na mensagem, os números de famílias que afirmavam ser evangélicas foi bem maior do que os de outras religiões. Aí ele então pergunta, por isso eu pergunto, doutor, por que isso ocorre? Como evitar que um ambiente religioso seja palco de uma tragédia dessa? Obrigado. Obrigado, a gente agradece na contribuição. Exatamente. É uma boa pergunta, né? Eu não sei se eu deixo para o pastor responder ou se eu vou falar aqui, né? Mas, de fato, é uma realidade que existe em qualquer âmbito da nossa sociedade, né? Seja na igreja,
seja, como a gente falou aqui, né? Eu vi uma pessoa que foi abusada num salão de cabeleireiro, né? Então, locais onde tem muitas pessoas, né? Algumas crianças são raptadas, são sequestradas. E na igreja a gente tem pessoas também, né? Não tem pessoas que são melhores que as outras, a gente tem pessoas. E como ela bem colocou, esse estudo foi interessante, né? Que aí teve um recorte evangélico. Mas sabemos que seja na igreja evangélica, na igreja católica, num grupo espírita ou outro, essa pode ser uma realidade, né? Na verdade, existe um dado também interessante que diz assim, que quando alguém que foi vítima de abuso sexual, né, de uma violência, se ela não é cuidada, ela tem grandes chances de se tornar também um abusador, um agressor, né? E aí isso nos chama a atenção, né? Minha fala aqui é para que a gente possa cuidar disso. É para que a gente possa estar atento aos nossos filhos, para que isso não aconteça com eles, filhos, crianças que estão conosco, né? Sejam parentes, vizinhos. Mas e nós, se passamos por essa situação? Como é que nós resolvemos isso? Será que estamos bem resolvidos? Né? A gente tem, eu que sou da área de saúde mental, eu percebo um certo preconceito, né? Parece que buscar ajuda psicológica é para gente que é louca, ou é para gente que é rica, e na verdade não é isso. A gente vai a um psicólogo para se conhecer, para cuidar de traumas, para cuidar de feridas, para fazer projetos, né, para o futuro, quando eu estou estagnado em algum lugar na minha vida e não sei para onde ir, né? Quando essas lembranças, esses sentimentos, por exemplo, de abusos, de traumas, elas vêm tão forte que me paralisam. Então, por que isso acontece nas igrejas? Né? Eu não poderia te dizer assim, essa resposta, por que acontece? Mas acontece porque são pessoas que estão ali. Agora, um fato é, nas igrejas, nós precisamos falar sobre isso. Né? Ponto interessante. Nas igrejas, nós precisamos falar de abuso, exploração sexual, nós precisamos falar de saúde mental, de cuidados com o corpo, né? De saúde do homem, saúde da mulher. Né? Nós precisamos estar com a comunidade que sofre isso. Né? E nós somos parte da comunidade. Entender a dor da comunidade é estar junto à comunidade. Então, se eu estou na igreja e apenas penso na questão teológica, né? Que é importante, lógico, e a igreja existe por isso, né? Porque a gente está buscando Deus, mas a igreja está junto desse contexto social e precisa estar junto das dores das pessoas e responder, né, às dores delas. Né? Por que alguns são depressivos, porque alguns têm esses transtornos mentais e que cuidados a igreja pode oferecer para isso. Pode ser que nesse momento algum agressor esteja me ouvindo, né, esteja pensando, né? Poxa, se eu for fazer isso novamente eu posso ser punido. Sim, existe crime. É um crime e existe punição para isso. Né? E nas igrejas, quando a gente fala, as pessoas podem estar mais atentas. Né? A uma criança que eu deixo, por exemplo, a gente se sente tão seguro na igreja que a gente não percebe onde é que está meu filho. A gente pensa automaticamente, está na igreja, está com alguém. Será que ela está mesmo na sala onde deveria estar? Será que no caminho dali de um salão para uma sala? Tudo pode acontecer. A gente não sabe quem chega numa igreja. Né? Então, de fato, precisamos falar isso nas igrejas, nas escolas. Professores identificam, muitas vezes, vítimas, né? E acionam o conselho tutelar, conversa com a diretora. A saúde tem um protocolo também, quando identificam vítimas de agressão física ou sexual. Eles precisam denunciar isso para a polícia, para o conselho tutelar. Então, a igreja precisa estar próxima a esses órgãos, né, de defesa e proteção da criança e adolescente. Que coisa, e aí... O Dr. William tocou aí no lado também, não sabe se o pastor ia responder. Mas aí eu faço também um adendo aqui no lado pastoral, né? Eu andei lendo também, antes da gente ter essa conversa, Dr. William, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E eu me deparei com o artigo 245, que ele fala justamente sobre essa questão do ouvinte aí que fez essa pergunta, porque o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina que tanto os profissionais quanto os gestores de estabelecimentos, e eu acredito aqui não só escola, não só clube, mas também igrejas, não é? Esses profissionais que atuam diretamente, eles devem comunicar à autoridade competente as situações de maus tratos de quais forem as causas às autoridades competentes. Sim. É obrigação. É obrigação. É obrigação. Não é? E antes de chegar na igreja, é um dever, né, dos pais, né,
da família, da comunidade, né? Dar atenção a isso. Então, no ECA, na verdade não é nem no ECA, né? Esse é um artigo da nossa Constituição, a Constituição brasileira. É dever da família, né? Dos pais ali da família, da comunidade, né? Cuidar das crianças e adolescentes, para que elas tenham os seus direitos garantidos, né? Então, se a gente vê que está sendo violado direito, eu, enquanto cidadão, eu posso fazer a denúncia. Sim. Né? Eu posso denunciar, existem órgãos competentes para isso. O que eu não posso é me calar, é me omitir. Sim. Como esse adolescente que eu via chorando e gritando, era todo dia, isso não é possível. Né? E aí eu precisei, de fato, acionar a polícia, e ele chegou lá para ver o que estava acontecendo. Então a gente precisa fazer isso também, né? Enquanto igreja, pessoa... Que coisa. Estamos chegando aqui na reta final, rapidinho, né, rapaz? O tempo voa, né? Mas que conversa boa, agradável, porque é um assunto tão pertinente. E tem uma mensagem aqui, doutor William, também anônima. Eu dei essa liberdade para o povo e eu acho que foi melhor, não é? Bom. Aí diz assim, eu não sei se ele ou se ela, mas diz assim: passei por esse drama que o doutor William está falando. E quando eu falo isso hoje, as pessoas me dizem: deleta isso da tua vida. Como se eu fosse um robô, doutor. Como se eu fosse um computador que tem a tecla deletar. Olha que coisa interessante. Aí ele diz assim, ele ou ela: eu não sou robô, eu não sou computador. Eu acho que vou carregar isso comigo para sempre. É uma coisa que eu tento amortecer, mas esquecer não dá. Não dá para apagar o que eu vivi. É impossível. Exatamente, né? Ela usou as palavras certas, né? Ela não vai poder apagar. O que ela pode é em acompanhamento, né, em acompanhamento psicológico, né, os psicólogos são os únicos habilitados, né, para trabalhar com as emoções, né, com a reestruturação, fazendo com que você possa ter essa autoestima novamente aí, renovada, né? E eu vou fazer você olhar, chega um momento que você vai olhar para essa experiência, olhar para trás, saber que você passou por aquela experiência, mas ela não vai te imobilizar tanto sofrimento. Então, o trabalho em um consultório com psicólogo nessa área vai ter, de fato, né, que reconhecer que aconteceu, né? Existem emoções disso, né? Quando a gente olha uma pessoa que foi abusada, olha para trás e vê que passou, foi doloroso, foi difícil, se sente culpado, né? E vai trabalhar isso hoje, atualizar essa emoção. Então, ela vai poder olhar para trás, de fato, perceber que aconteceu aquela violência. E se foi alguém próximo, isso tem muito mais dor, né? Mas ela vai, no trabalho, processo terapêutico, poder olhar para a situação sem mobilizar, sem estar tão mobilizada com esses sentimentos negativos de culpa, de raiva, de medo, de insegurança. Então, ele vai fortalecer esses sentimentos para que a autoestima possa ser resgatada novamente, né? E ela possa andar e construir seus projetos para o futuro, a sua vida, a sua família, né? Se ela for casada, de uma forma mais saudável. Então, trazer saúde emocional. Não acontecer aqui porque a outra ouvinte disse, né? Eu não quero mais ter filhos, eu não quero... Exatamente. Não é? Isso é um grande problema, né? Inclusive, a gente tem em relatos eu conheço alguns clientes, né? Que eram homossexuais e eles atribuíam essa orientação sexual a um abuso que aconteceu na infância. Não estou dizendo aqui que todo homossexual, né, toda pessoa que tem relação homoafetiva, ele passou por um abuso. Mas é comum, pessoas que foram abusadas, ele, na sua orientação sexual, na adolescência, quando se percebe em desejo, né, por pessoas, ele fazer essa associação, né? Meninos, por exemplo, que foram abusados né, enquanto meninos ali, seu gênero, né? Aquilo foi tão aversivo, tão difícil, que inconscientemente eles disseram assim para eles mesmos, inconsciente, né? Isso é uma fala inconsciente. Eu não quero ser menino. Porque menino para mim é ser abusado, é ser tocado, é ser violentado. E aí eles se identificam com a figura feminina, né? E acabam tendo essa orientação. E uma confusão muito grande, né? Até chegar nesse ponto. Que coisa. Nós estamos aqui, reta final, doutor William. Tem onde denunciar o abuso? Sim. Existem vários canais, vários meios que a gente pode fazer uma denúncia, né? Eu até anotei aqui. O principal canal é o Disque 100, como eu falei em algum momento. O Disque 100, você disca lá 100 e alguém vai lhe receber do outro lado e você pode fazer a denúncia ou uma suspeita, né? Não é preciso ter certeza, né? Ter 100% de certeza.
mas que é algo que se repete, que você desconfia, em caso de suspeita, você pode denunciar. Então você liga para o Disque 100, não vai se apresentar, não vai dizer quem você é, você vai relatar. Agora é importante saber o endereço, são as pessoas que moram naquela casa que você pode estar vendo ali a suspeita de um abuso, né? O Conselho Tutelar também, você pode ligar 180 e denunciar o Conselho Tutelar, ele vai receber essa denúncia e vai tomar alguma medida. A Delegacia de Polícia, o próprio Ministério Público, né? A Defensoria, na vara da infância, né? Existem aplicativos também que você pode acessar no seu celular. O aplicativo é Direitos Humanos BR. Direitos Humanos BR. E aí você vai poder fazer denúncia de forma anônima. Então, ali na sua casa, simplesmente baixa o aplicativo e denuncia. Ou tem canais na internet também que trabalham em prol da defesa, né? Da violência contra a criança e adolescente. Se chama SaferNet. SaferNet Brasil. Para denúncias de crimes online também. Então, o importante é não se calar. O importante é a gente não omitir, né? E, mais uma vez, eu toco na questão da educação. Né? Tem uma pessoa que estou transmitindo aqui para o meu Instagram, numa live, e uma pessoa que está sugerindo, né? Até Nívia Maria, é minha esposa, né? Ela é educadora, ela é pedagoga, e a gente se preocupa muito com essa questão da educação sexual, né? E existem livros que a gente pode se educar. Se você não foi educado quando criança, como eu fui, né? A gente hoje tem um acervo de livros, de conteúdos na internet, de vídeos, que ajudam a gente a falar para as crianças, de uma forma que ela possa entender. O importante é que elas sejam educadas. A gente precisa falar da forma delas, né? De uma forma que ela entenda. A gente não vai falar de relação sexual para uma criança de 5 anos, sim, mas a gente vai educar sobre o corpo dela, para que ninguém toque no corpo dela, né? E se alguém se aproximar com esse objetivo, ela chamar o pai, a mãe, né? Então, existem livros aqui, tem uma coleção muito boa chamada Era Uma Vez a Vida. Era Uma Vez a Vida. É uma coleção de livros que você encontra na internet, se você colocar aí no Google, pesquisar. Ela ensina sobre sexualidade infantil, a partir dos 4 anos de idade. Então, dos 4 a 11 anos de idade, como a gente pode trabalhar esse conteúdo para as crianças e adolescentes, né? Para que eles não fiquem desinformados e que a gente se aproxime deles, de nossos filhos, sobrinhos, amigos, né? Crianças e pais, e ajudem, para que eles possam encontrar em nós pessoas que o ajudem, né? Um porto seguro. Então, ó, tem um problema nessa área, eu posso contar com meus cuidadores, com meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia. O que a gente não pode fazer é se distanciar, é ter medo de falar sobre isso, porque um dia eles vão aprender. Que muitos pais têm, né? Medo, né? Doutor William, muito obrigado mesmo. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar aqui para os nossos ouvintes como encontrar o doutor William nas redes sociais, site, alguma coisa, telefone. Tá certo, bem fácil. Eu produzo conteúdo, né, sobre ansiedade e estresse no trabalho, que é meu foco hoje. Faço atendimentos online também de psicologia. E você encontra lá no Instagram, psicólogo William Santos. William com L, William Santos. No Facebook, a mesma coisa, psicólogo William Santos. E também no YouTube. Você vai encontrar vários conteúdos ali sobre ansiedade, sobre estresse, como aliviar a ansiedade, como lidar com medo, com a insegurança, né? E para quem quiser meu contato também do WhatsApp, se você quer receber um conteúdo a mais, né? Um conteúdo VIP, eu digo assim, né? Algo a mais, alguma cartilha, alguma orientação sobre o assunto, sobre esse assunto, sobre ansiedade e estresse, você manda para o meu WhatsApp e diz: William, eu te ouvi na rádio, eu queria fazer parte do grupo. E eu mando para você materiais exclusivos, né? O meu WhatsApp é o DDD 87, o 99808-1899. 9808-1899. Né? E agradecer a participação aqui, né? Para mim é uma satisfação poder falar de psicologia, poder contribuir para que as pessoas ajudem outros. Né? A ideia aqui é a gente poder ajudar outras pessoas. Né? E agradecer a audiência que está aqui também na live aqui no meu Instagram, né? Josiane, Nívia, Rafaela, Roberta, Sara, Edielson, Maendra, né? E é isso. Obrigado pela atenção de vocês na rádio e aqui na live. Obrigado, Douglas. Foi um prazer. Que coisa boa, rapaz. Que conversa boa. Eu acredito que nós vamos repetir esses encontros aí. Quem sabe aí está surgindo aí, eu vi o Dr. William conversando com a equipe de redação ali sobre pequenas contribuições semanais, quinzenais, sobre a área da saúde mental.
Quem sabe se a gente vai estar trabalhando junto aí. E assim, nós agradecemos de fato o carinho da audiência, de todos que participaram conosco dessa entrevista tão extraordinária. Agradecemos a participação do Dr. William Santos. E o programa é cristão, o programa é diferente, o programa é dinâmico, podemos dizer assim. Portanto, agradecemos de coração aí ao Dr. William. Suas considerações finais, Dr. William? Eu que agradeço, né, a oportunidade e deixo aí meus contatos. E para que você que quer conhecer mais, me acompanhe aí nas redes. Eu estou sempre produzindo conteúdo, né? E esse tema é um tema que eu gosto de falar porque é um tema que é o nosso dia a dia, né? A gente acha que está tão distante de nós, mas eu tive a oportunidade de ver filhas engravidarem de seus pais, né? Tive a oportunidade de acompanhar casos desses de crianças e adolescentes que apresentavam grande dificuldade de estudar, de se relacionar, de se envolver com amigos por conta desse abuso aí que foi uma realidade da vida deles. Então, para você que me ouve, se você já passou por isso ou está passando, não fique calado, né? Fale com alguém que você confia, que está perto de você. Não acredite nessas ameaças dessa pessoa que está, de repente, pode ser uma criança, né? Mas fale, né? E se você está percebendo, tem indícios ou suspeita, né, de alguém, então denuncie, né? Só para terminar, eu lembro de uma pessoa, um carteiro, passava na minha rua um dia desse, na minha porta, por acaso, né? E ele dizia assim, que número a gente denuncia um abusador? Aí eu disse, por quê? E ele disse, não, porque eu estava entregando carta ali naquela rua e eu percebi que um rapaz estava dando em cima de uma menina e estava beijando ela, aquilo ali era uma criança ainda. Eu peguei, vamos denunciar isso agora, tá? Passei para ele. Então, você vai estar ajudando alguém, denunciando, você não vai ser reconhecido, né? E se você está passando por isso, ou passou e não buscou ajuda, eu digo para você, você pode ter mais qualidade de vida, mais saúde, né, para viver, para caminhar. Se você abrir, né, você falar sobre isso, procure alguém da sua confiança, um psicólogo que você possa também tratar desse assunto. Então, muito obrigado pela sua atenção. Que coisa boa. Muito obrigado mesmo, Dr. William. Nós seguimos para o bloco comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Mais músicas para você. Só fechar aqui. Bom, muito bom.